vou acreditar que eu tô com a Chay aqui no WMX. Vocês vão acreditar nisso. Olha que coisa incrível essa mulher maravilhosa que vai falar pra gente da vida. Meu amor, obrigada, foi um prazer. É um prazer estar aqui com você. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar hiper inspiradas escutando você falar. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, aqui estamos. Chay, e vamos lá, conta pra gente um pouco como é que é essa jornada que você fez até você chegar até aqui. Como é que foi a sua carreira, a sua decisão? Sempre foi uma coisa que você quis trabalhar com isso? Não, de repente aconteceu? Como é que foi? Então, o cabelo, a beleza é a minha segunda profissão. Tá. Né? Eu sou professora, eu trabalhei por algum tempo no estado e na prefeitura. Então, o cabelo demorou um pouquinho para aparecer na minha vida, na parte de profissão. Porque eu sempre fui a prima que fiz a maquiagem da galera, sempre arrumou o cabelo. Então a arte já existia na sua mão? Ela só não era uma evidência profissional para você? Exato, exatamente. Você percebia isso, essa sua tendência para a arte, ou você levava com naturalidade? Então, eu percebia. Tá. Eu percebia, mas eu não sei por que eu evitei tanto começar no cabelo. Eu fiz curso de depilação, eu fiz curso de unha antes de começar com cabelo. Tá, e onde foi essa virada de chave? Aonde foi? Eu comecei a fazer um curso de cabelo à noite aqui. Eu dava aula de manhã e à tarde. Tá. E à noite eu falei, vou começar a fazer um curso básico para ver qual é que é. Tá. E daí eu fui me apaixonando. Daí em 6 meses já consegui tirando minhas aulas que eu tinha. Já comecei a trabalhar de auxiliar. Eu trabalhei aqui com uma profissional muito massa. Muito legal, que me inspirou muito. Aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba. Tá. E quando eu estava com ela 7 meses, 8 meses, eu sempre quis morar fora do Brasil. Tá. Daí surgiu a oportunidade de viver fora, né? Tá. E eu, como uma boa professora, já fui olhando as cidades aonde eu poderia viver que tivesse o curso que eu queria fazer. Tá. Porque eu falei, já vou começar mais velha na profissão. Para que país você foi? Eu fui para Espanha. Tá. Fui para Espanha. Então eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, né? Vou me graduar, porque aqui no Brasil eles contam muito a graduação, né? Sim. Apesar da gente estar, a beleza brasileira, ela está 1000 anos avançada. Sim. De toda. Infelizmente, em alguns lugares a gente precisa de currículo para entrar, né? Sim. Então eu fiz isso, eu aproveitei a oportunidade e fui estudar. E são cursos pontuais, né? Porque no Brasil, infelizmente, não existe uma graduação reconhecida pelo Ministério da Educação. Não existe no universo da beleza. Exatamente. A gente que trabalha com educação apanha um pouco sobre isso. Não é? Porque não tem. Não é um ciclo inteiro, né? Não tem nem um ciclo e, na realidade, não tem um reconhecimento pelo Ministério da Educação. Existe um único órgão que é pelo Ministério do Trabalho, mas ainda assim não é uma coisa que gere um diploma de reconhecimento, alguma coisa que você chegue, apresente uma graduação formal. Sim. E aquilo fale sobre você. Então são cursos esporádicos, entendeu? A luta da Amor, que trabalha com educação, a gente trabalha com isso que você está falando, esse desenvolvimento de 360. Isso, profissional. Assim, esse é o nosso olhar. Não adianta você saber muito de uma coisa e não saber da outra, né? A gente pensa, exatamente, é a nossa forma de pensar. Então a gente está lutando justamente por esse reconhecimento. E esse reconhecimento. É legal. Que tem muito valor, né? Tem, e essa minha graduação, foram 2 anos de graduação. Tá. De estudo mesmo, era igual um colégio. Como foi essa graduação, só para a gente entender? Como foi? Assistindo entender. O que são os valores importantes dessa graduação? Sim, foi pela Academia Pivot Point. Tá. Foi um curso de 2 anos. E todos os dias a gente tinha 4 horas de teoria e mais 3 horas de prática. Então a gente saía da classe e já ia pro salão, que era ali na academia mesmo. Então foi muito legal, porque eu cheguei e eu não falava língua, nada, né? Espanhol é parecido, mas não é igual, né? Conjugação verbal, entendimento, né? O desenvolver de uma conversa é totalmente diferente. Então fazer um curso assim, ir para fora, juntar um dinheiro, reservar, é uma coisa que você recomendaria? Sim, com certeza. Com certeza, porque abre muito o leque de pessoas mesmo, sabe? Como eu digo? De mentalidade, seria? Mentalidade, de cultura. Sabe, é muito legal, assim, tipo, eu já atendi gente as muçulmanas, que elas tinham que ir fora do horário, que daí só tinha meninas, que daí elas podiam tirar o véu. Sim. Então, uma experiência, assim, bem... Diferenciada. O Brasil, apesar de ser multicultural, ele ainda reserva algumas coisas meio diferentes, mas fora do Brasil a gente ainda consegue
ter esses encontros com essa cultura. Sim, com certeza. E por a Europa ser menor, então tem muita gente, né? Não é só, igual eu na Espanha, não é só o espanhol. Sim. Tem a galera da Romania, a galera do leste europeu, Ucrânia, tudo. Pelo tamanho da Europa, né? É uma experiência incrível, não só morar, do contato com uma cultura diferente, tem as oportunidades de aprendizado. Né? Conforme você falou que o brasileiro é tão desenvolvido, Sim. ao meu olhar, eu vejo por conta dele ser tão miscigenado e ser um país aberto, tropical. Então, ambas as coisas favorecem assim. Acho que cada cliente que senta na sua cadeira tem um cabelo, uma tendência, uma curvatura, uma nascente, um rodamuinho, um tipo de fibra, um isso, um aquilo, aquilo. Porque isso é um desafio para um profissional brasileiro. Com certeza. Acredito eu que se eu fosse profissional, nem todo cabelo curvo é curvo. Tudo isso a gente vai aprender. É verdade. E como você lida com esse multicultural, essa miscigenação, nessa diversidade de cabelos? Tem que ter muita técnica. Como é que funciona isso? Então, no meu caso, a técnica é essencial. Tá. Porque eu tenho que saber o que fazer. Eu pelo menos assim, tem profissionais que são um pouco mais intuitivos, tudo. Eu sou daquela que né, eu tenho que saber a teoria mesmo. Eu gosto muito da teoria. Tá. Eu acho que com a teoria eu consigo fazer muitas coisas. Então eu estudei bastante a teoria, né, de corte, pela formação, tudo. Sim. Eu fui obrigada a estudar, né? Não dava para fazer, um cursinho ali faz um corte ou um corte. Não foi. Sim. Eram provas, eram exames. Depois prático também, tinha as clientes que a gente tinha que atender e tal. Sim. Mas foi muito legal, assim, foi bem Desafiador, mas foi construtor. Não, para criar muito. consistência da sua carreira. E para eu ter mais segurança, né? Sim. Porque eu estando segura com a minha técnica, porque assim, não são todos os dias que eu tô empolgada, que eu tô feliz, que eu tô isso. Então, nesses dias, o que vai? Vai pra teoria e acabou. Sim. É isso, eu penso isso. A teoria é a direção, né? É a minha direção, porque durante o atendimento eu já vou me acalmando, eu já vou relaxando, a gente vai se conectando com a cliente e a hora que vê já tá totalmente intuitivo. Sim. Já tá totalmente. Porque no fundo cada pessoa é uma pessoa, cada expectativa é uma expectativa e cada energia é uma energia diferente. Então, isso que você falou é primordial, até o ponto que você conecta com a pessoa e aí você cria um trabalho para ela. Exato. Por mais que ela traga uma foto de referência, nela é diferente, né? Totalmente. Totalmente. E isso é uma liberdade que a gente tem bastante aqui. Tá. Porque eu Como funciona trabalhar aqui? Essa seria a minha próxima pergunta. Como funciona trabalhar aqui? Vamos falar sobre isso. É o oposto do que eu estava acostumada. Tá. Porque eu trabalhava em uma rede de salão que ela é francesa. Tá. E essa rede de salão, para você ter uma ideia, ela tinha uma revista que era lançada a cada 6 meses e a gente só podia fazer o que estava na revista. Nossa, eu não podia falar isso. É muito doido. Então, você não poderia trazer uma foto. A gente pegava o catálogo e a pessoa falava, eu quero isso, quero isso, quero aquilo. Nossa, isso me lembra a minha infância, a minha juventude. Quando a gente ia no salão, tinha aquela pilha de salão de revistas de cabelos, cortes e isso, não sei das quantas. E a gente tinha que ficar olhando as revistas e escolhia um e falava pra ele o que isso, que é isso. Isso, me lembrei da minha juventude agora. É total, é isso. Então a gente não conversava. Existe Nossa, e é uma rede grande. É uma rede de peluqueria grande. Nossa, nunca tinha não falar isso. Sim. Me lembrou, agora me deu até o saudosismo da minha juventude. E me diz uma coisa, meu amor, trabalhar aqui, então você tem essa liberdade criativa. Total, né? De poder conversar com o cliente, de poder, né, me conectar com ela. Também sugerir o que seria melhor para o dia a dia dela. Eu não quero que a cliente acorde o dia seguinte e fale, porra, olha o que a Chay fez no meu cabelo. Eu quero falar, porra, olha o que a Chay fez no meu cabelo. Então, essa parte totalmente. E é o que eu sempre quis, assim. E aqui, eu sinto muita liberdade nisso. Tá. Eu tenho muita liberdade de atender minhas clientes do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. E criar esse vínculo, né? E criar esse vínculo que é o amor, né? Sem amor não existe nada. Não existe, não tem como. Ainda mais o cabelo para a mulher, que é tão importante. É a nossa moldura. É a nossa moldura. E é tão frágil, né? Às vezes, por falta de atenção, você pode acabar com o tempo de uma mulher, né? Se você corta um pouco mais e tal. Então, é difícil. É difícil. E também o poder em 4 horas, ela pode sair linda e maravilhosa e feliz.
Não, com certeza saímos. Somos mulheres e sabemos. Exato. O que é ir num salão, arrumar um cabelo, mudar, tonalizar, isso aqui. A hora que você olha no espelho, vem um certo Postura aqui, ó. te levanta os ombros e fala, uau, para mim. É um momento uau sempre. É isso mesmo. E partilhar isso. Por isso que é tão legal isso que você está falando, é tão importante isso de você entrar no universo dela e fazer essa troca com ela. Porque eu acho que só a profissional que se preocupa com isso, tem atenção a isso, tem este poder, sim, de fazer isso. De tirar o melhor de mim para mim. Não importa que técnica você usou, se foi o que você gostaria de fazer ou não, mas não importa. Eu tenho que olhar para aqui e falar, uau. Exata, Claro que vocês têm esse poder do visagismo, tem o poder de eu falar, vou vir aqui ficar blonde, branca amanhã, você vai falar, Bia, pelo amor de Deus, isso não é para você, com essa cara de morena que você tem, né? Mas é legal respeitar também os sonhos da cliente, né? Com certeza. E nesse mundo de padrões que a gente tem hoje, esses padrões, bendito padrões estabelecidos de certos e errados, de deves e não deves, e tá na moda e saiu da moda, como é lidar com a identidade de cliente nesse mundo onde as pessoas são expostas a tanto padrão? A tanto padrão. Eu acho que a palavra é personalizar. Né? Porque a pessoa, às vezes, ela pode trazer uma referência. Não vai ficar igual a foto, mas eu posso adequar ao que ela tem, ao que ela pode chegar e ser mais fácil para a vida dela. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é o que eu procuro trabalhar e eu vejo que a galera aqui também. Porque pode chegar um pedido assim que não case tanto com o dia a dia da cliente, né, com a rotina dela, com não é o custo que ela está buscando naquela manutenção, não é o ritmo que ela tem. Não, se ela faz natação 3 vezes por semana e mergulha o cabelo na piscina, tem 1000 coisas que se você não perguntar, você não vai saber se ela faz academia todo dia, amarra o rabo de cavalo, precisa não ter franja, se ela é cirurgiã e não pode ter franja. Exato, Se você não perguntar, como é que você vai descobrir? É verdade? Exatamente. Então, a palavra personalização que você usou é perfeita. A gente tem que personalizar mesmo. É por aí mesmo. Por aí. Se você desse uma dica de ouro, seria essa. Sim, personalizar. E eu tenho uma sorte agora, porque eu tô como auxiliar do Willy. Tá. Então eu fico com ele todos os dias que ele tá no salão, né? Tá. E é um privilégio, assim, estar com esse mestre do lado, sabe? Quando eu você tocar nesse ponto, eu quero que você fale um pouco sobre isso. Nossa. Poder do tempo de ser auxiliar. Porque existe hoje no mercado uma certa ansiedade, uma certa fobia que eu preciso me tornar um profissional, já trabalho aqui há 1 ano. Isso a gente escuta recorrentemente nos salões. Sim. Então, o que você está dizendo vale ouro. Eu gostaria que você olhasse ali e dissesse, o poder de você ser um auxiliar. O poder, né? O poder é um poder. Auxiliar. É um poder ser um auxiliar. Porque eu fui profissional solo durante 5 anos, né? Eu estudei 2 anos, daí eu já comecei como solo. Eu nunca tinha... Eu fui profissional logo que eu comecei, mas foi pouco tempo. E desde que eu voltei pra cá, que eu voltei em novembro, faz 5 meses que eu tô aqui só. Tá. A gente surgiu essa oportunidade de eu estar com ele, como profissional dele, né? Eu fiquei muito feliz, eu acho que... Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns. Como eu digo pro meu filho, sempre tudo na vida é mérito. E que se você tá aqui é porque o seu mérito te trouxe. Foi mais ou menos isso, né? E a gente se encaixa muito, assim, sabe? Tipo, eu curto muito trabalhar com ele. A gente pensa igual, a gente se veste igual, às vezes nem combina, tá? Os dois, assim, mano, igual. Então é um privilégio, assim, poder estar com ele. E ele é muito amor, né? Ele é muito conexão. Sim. A teoria já tenho, a teoria tá na minha cabeça. Agora, o tratar o cliente, o ser amoroso, saber a hora, saber o cliente que quer falar, saber o cliente que não quer falar. Sim. Não é? E mesmo assim, eu tenho que entregar para ele. Mesmo o cara que fica você falando... Você precisa saber o que ele não quer dizer, porque senão você não personaliza. Exato, senão eu não chego no meu objetivo. Senão não atinge, né, o objetivo. Exatamente. Então... É um privilégio mesmo, poder dar esses passinhos para trás para pegar o meu impulso. Eu não chamaria nem de para trás. Não é, né? Eu não chamaria. Esse é o ponto que a gente bate sempre. Porque eu me imagino, se eu fosse um profissional, tivesse a oportunidade de estar junto com um mestre,
todos os dias, Sim. que é o que você está falando. Não é sobre cabelos, porque técnica você aprende em 1000 cursos. Exato. É sobre como é o holístico. Como lida com o cliente, como é que conversa, como acessa, como o cliente não está contente, como é que você resolve, que misturas que eu posso fazer, como é que eu chego num resultado que não existe, como é que eu digo para ele que não existe o resultado que ele quer. Então, são muitas coisas que você vai aprendendo, que nenhum curso vai te ensinar isso, no tempo que você está junto, quase que fazendo o MBA todo dia. Sim. Ganhando para isto. É. Ganhando para isto. Você não está nem pagando, você está ganhando para isto. Então, eu acho de ouro. Muito legal. A pessoa que consegue ter esse nível de consciência de que não é um para trás, não é um para o lado, é sempre um para frente. Sim. São opções que são sempre para frente e elas fazem muito crescer. Eu tenho certeza que você já está voando, vai voar muito mais. Amei, amei. Que assim seja. E diz uma coisa para mim, como é que é essa jornada de mãe de criança, mãe de gata, vida, mulher, trabalha, empreendedora da vida? Como é que funciona esse monte de pratinho girando? Então, é mulher, né? Vida de mulher. A gente dá conta, tem dia que tá um pouco mais cansado, um pouco mais... exausta, assim, aquelas, né? Sim, não, a gente fica exausta, por que não dizer? Tem que assumir, tem que respeitar. Fica um pouquinho mais exausta. Mas vai adaptando, e eu tô muito feliz de estar aqui. É uma coisa que eu batalhei muito. Eu valoro muito isso, estar aqui com essa galera. Porque eu de longe eu via e eu falava, meu, vai chegar a minha hora. E eu naquele país, querendo voltar para cá. E aí chegou. Daí chegou, me adaptei bem legal, assim. Eu cheguei, pra ter ideia, tipo, dia 1º de novembro, numa sexta-feira. Na terça-feira, dia 4, eu já comecei a trabalhar. De tão empolgada e tão certo estavam as coisas. Parabéns pelas suas conquistas. Você Muito lutou por cada obrigada. uma delas. Você lutou, você respeitou o seu timing na vida de entender o que era a arte nas suas mãos. Sim. Porque ensinar também é uma arte. Sim, né? Eu também estou nesse mercado. Ensinar é uma arte. Ensinar é propósito. Num país como o Brasil, ensinar é propósito, né? Não é emprego, não é profissão, é propósito. Sim, é propósito, né? É verdade. E isso é uma coisa que sai lá de dentro do coração, né? Então, e que Deus abençoe sua arte, sua mão. Amei, muito que assim seja. Muito obrigada. Que você seja esse início de uma jornada maravilhosa, eu tenho certeza absoluta disso. O que você poderia dizer para todas essas pessoas que estão te ensinando hoje como inspiração? Nisso tudo que nessa jornada que você fez, uma jornada de acreditar, de batalhar, de se empenhar, de abrir mão de muita coisa, mas te trouxe aqui. O que você poderia dizer para eles de inspiração? O que eu posso dizer é para não desistir, que às vezes não, a maioria das vezes não é no tempo que você quer. É no tempo que é para acontecer. O Willy sempre me disse isso. Que é seu tá aqui, mano. Relaxa. Então é isso, é tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. O universo te traz. Exato. O universo te traz. Quando você está colocando nele aquilo, onde você está pondo seus olhos naquilo que você quer que cresça, sei, né? Aonde está o seu pensamento, aí está seu coração. Já teve gente que disse isso, né? Então, isso é muito forte, porque aí o universo te traz, né? Foi um prazer enorme para conversar com você, para poder te conhecer mais pessoalmente. Você é incrível, uma mulher incrível, tem uma juventude que brilha. Então, muito obrigada. Obrigada de coração mesmo, viu? Foi um prazer enorme te entrevistar e te conhecer mais pessoalmente. Obrigada mesmo, de coração.